Capítulo 16 do livro de Atos. Depois chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E passando a Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E depois dessa visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram:
Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, sem ser condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram no cárcere e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. O capítulo 16 vai falar sobre o terremoto sobrenatural. Esse capítulo vai falar sobre Paulo e Silas na prisão. Vai falar sobre o chamado dos discípulos à libertação e à conversão de muitos. Porque sendo judeus, você imagina se um judeu vem pregar para você. O que você vai ver é uma imagem de uma pessoa que crucificou Jesus, porque isso já foi instalado na mente das pessoas. Mas nós precisamos entender que muitos judeus não aceitaram Jesus, mas muitos aceitaram. E Paulo e Silas foram os que aceitaram Jesus. Então, quando nós entendemos que o judaísmo ele é importante para as nossas vidas, quando nós entendemos que há uma lei, há um mandamento no reino espiritual. E quando nós entendemos que há um mandamento, nós precisamos entender que nós precisamos cumprir esses mandamentos. Há uma lei de Deus para as nossas vidas. E o que Jesus ele veio fazer por nós? Ele não já veio cumprir a lei e agora a gente não precisa cumprir? Não. Jesus, ele veio no lugar de um cordeiro. Porque antigamente, se você levasse um cordeiro para ser sacrificado, isso seria uma oferta pela expiação dos seus pecados, pelos nossos pecados. Mas hoje, o Senhor, ele nos deu Jesus
para que nós não precisássemos levar um cordeiro até Deus, porque o cordeiro já foi imolado, o cordeiro já foi sacrificado. E quando eu e você pecamos, nós precisamos reconhecer, nós precisamos levar na cruz, nos arrepender e ide. Assim como Jesus falou, vai e não peques mais. É reconhecer e falar, eu não quero esse pecado na minha vida. Mas como eu vou me livrar desse pecado que não sai de mim? Como eu vou me livrar desse pecado que está enraizado dentro de mim? Através da palavra de Deus. Precisamos diariamente jejuar, nos consagrar diante de Deus e nos apresentar essa palavra ao nosso coração, porque a batalha ela é espiritual. E se nós tentarmos batalhar no mundo carnal, nós não vamos conseguir. A nossa batalha, ela é espiritual. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos essa batalha espiritual, nós entendemos que nós precisamos ler a palavra, meditar nessa palavra, abraçar essa palavra e sermos conduzidos por essa palavra. Paulo e Silas foram aprisionados. Quantas vezes nós somos aprisionados porque queremos falar da palavra de Deus? Porque queremos anunciar a salvação, anunciar Jesus Cristo? Mas eles nos prendem porque não conhecem a verdade, porque não querem conhecer a verdade, porque os seus corações estão endurecidos. Mas nós precisamos revelar a luz de Cristo, que é a palavra de Deus, para os nossos corações. E o que nós devemos entender é que quando nós aceitamos Jesus, nós podemos estar no cárcere, nas prisões, nós podemos estar na dificuldade, nas lágrimas, mas o Senhor manda os anjos para nos livrar. O Senhor é aquele que manda os anjos para guerrear por nós. O Senhor, ele manda anjos para nos libertar. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Se você recebe Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, o Senhor, ele vai enviar anjos para libertar você de toda prisão, de todo cárcere, de toda amargura da alma, de todo sofrimento, de toda escuridão, de toda cegueira espiritual. O Senhor, ele quer te encher da palavra dele. O Senhor, ele quer transformar o seu ser, mas você precisa se entregar. Nós precisamos nos entregar todos os dias, entregar o nosso corpo, entregar a nossa alma, entregar o nosso coração ao nosso Deus, para que Ele guie os nossos passos. E nós devemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho de Paulo e Silas é um testemunho de vitória. O testemunho de Paulo e Silas é um testemunho de milagre. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te dar um testemunho de milagre. Deus vai te dar um testemunho grandioso, de poder, de glória. E nem você vai entender, mas é só aceitar Jesus na sua vida. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas você é batizado? Você precisa se batizar nas águas para aceitar Jesus Cristo. Ah, mas eu já sou batizado, mas eu não consigo largar o pecado. Então tá te faltando palavra, tá te faltando jejum. Ah, mas eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a Bíblia. Ouça todos os dias a palavra que é liberada para o seu coração. É só ouvir. E você vai ser edificada, edificado. E você vai se transformando, porque essa palavra é palavra de cura. É palavra de salvação, é palavra de vitória. É palavra de direção. É essa palavra que vai abrir os seus olhos, é essa palavra que vai abrir os seus ouvidos, é essa palavra que vai fazer com que você anuncie Jesus Cristo às nações, com que você anuncie a palavra viva do Senhor. O Senhor, ele quer bênçãos para você. O Senhor, ele tem bênçãos para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos render diariamente a esse amor. Nós precisamos render-nos e dizer, Senhor,
Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. Eu sei que muitas vezes eu faço a minha vontade. E muitas vezes eu me dou mal, porque eu coloco a minha mão onde o Senhor não quer que eu coloque. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é aquele que coloca a sua mão, que estende o seu braço. E o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer. Que você fique com essa palavra no seu coração. E não importa o que você está passando, qual é a sua dificuldade, o Senhor, ele tem libertação. Persista, assim como os discípulos. Insista, ore, louve, clame ao Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. E que essa palavra ela venha frutificar no seu coração. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.